Em nome de Deus e do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Jeová Alves para fazer a leitura bíblica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Livro de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Rogério Santiago. Bom dia a todos. Ata da 74ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 6 dias do mês de agosto do ano 2018, às 17 horas no plenário do Dr. Mário Medeiros, onde o senhor presidente Irani Gás Medeiros, ladeado pelo primeiro secretário Gustavo Negócio de Freitas e segundo interino Hamilton Pereira Barbosa da Silva Júnior e Vandilma Maria de Oliveira, ausentes vereadores Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Ana Michele Farid Cabral, Antônio Tiago Tacho, Carlos Alberto da Silva Tagino, Ralessa Alberto da Silva Tagino, Ítalo de Brito Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Raimundo Anildo da Silva Cruz, Rogério César Santiago, Ralessa Cleiano Freire dos Santos. O senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Binho de Ambrosio para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 9, versículo 13 do livro de São Mateus. O presidente Irani Gás Medeiros fez a verificação do quórum e informou que a sessão ordinária será encerrada por falta de quórum. E logo em seguida convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, horário regimental. E para constar, Leonardo Lima, segundo secretário interino, fez lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 6 de agosto de 2018. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário Gustavo Negócio. Bom dia a todos. A sessão de hoje, o expediente consta com moção de pesar, projeto de decreto legislativo, indicações e correspondências. Moção de pesar. Moção de pesar número 019/2018. Senhor presidente, senhor vereadores, o vereador Gustavo Negócio de Freitas, com assento nessa Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta a moção de pesar à família lutada pelo falecimento do senhor Manuel Francisco da Silva, como conhecido como Manuel da Sucata. Indicações 720/2018. Vereador Anildo indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Educação, que una esforços para concretizar a implantação do sistema de vídeo monitoramento do CEMEI Judite Aguiar, num bairro de Bela Parnamirim, tendo em vista que já houve 14 arrombamentos e que tem um recurso de 400 mil da Câmara para o Executivo desde dezembro de 2017. Indicação 735/2018, vereador Gustavo Negócio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo, pelo método Bripá da rua Nilo Bai, no bairro do Vale do Sol, no município de Parnamirim. Indicação 746, vereador Binho de Ambrosio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Defesa Social e Mobilidade Urbana, a implantação de uma faixa de pedestre na rua Cabo Serafim Nunes Neto, em frente à loja Malheiros,
no bairro de Santos Reis. Indicação 748. Vereador Irani indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Obras a solicitação da revitalização da pintura interna e externa da quadra de esporte situada entre a Avenida João Del Rei com a Avenida São Miguel dos Caribes, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 749, vereador Irani indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de substituição dos refletores de baixa potência por refletores de alta potência para a melhoria da iluminação da quadra de esporte situada na Avenida João Del Rei com a Avenida São Miguel dos Caribes, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 752, vereadora Fativan indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Saúde providências no sentido de realizar com urgência o aumento do muro da Unidade Básica de Saúde Santa Júlia, no bairro de Nova Esperança. Indicação 753, vereadora Fativan indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Saúde que seja tomada providência no sentido de consertar o autoclave da Unidade Básica de Saúde do bairro de Santa Júlia, na UBS. Indicação 755, vereador Binho de Ambrosio reitera a indicação número 587 ao chefe do Poder Executivo extensiva à Secretaria de Segurança e Defesa Social a implantação de uma faixa pedestre na rua Dr. Luiz Antônio 214, próximo à oficina de Israel, no bairro nesta cidade. Indicação 764, vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte que une esforço para que seja implantada placa de sinalização de proibir estacionar embarque e desembarque em frente à Escola Municipal Luiz Maranhão. Indicação 774, vereador Rogério indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana que seja realizada uma limpeza de entulho, podas e uma capinagem na rua Chile, no número 5, no bairro Passagem de Areia. Indicação 775, vereador Rogério indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento que viabilize esforços para realizar uma operação tapa-buraco na rua Heleno Norberto Costa, no bairro de Jardim Planalto. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto confere o diploma aluno nota 10 nos termos de resolução número 13 da outras providência. Autor, vereador Ítalo. Comunicados do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, entidade Prefeitura Municipal de Parnamirim. Mais Educação Fundamental, valor R$ 4.260. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, valor R$ 145.932,60. Alimentação Escolar Creche, R$ 48.150. Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 37.201,80. Alimentação Escolar AEE, R$ 2.385. Alimentação Escolar EJA, R$ 8.937. Ofício número 74/2018, Senado Federal, Gabinete do Senador Ayrton Sandoval. Prezado presidente da Câmara, é com muita satisfação que, devido a Vossa Excelência, a vitória que conquistamos recentemente no Senado Federal, ao aprovar por 56 votos o PLS 493/2017, minha autoria,
que faz justiça às cidades que operam o serviço de transporte por aplicativo, a exemplo de Uber, Cafif, Cabif e Pop. Sou um apoiador incondicional dos municípios e não entendo ser justo que os aplicativos de transporte representados por empresas multinacionais globais aportem no Brasil e estabeleçam no único município de lá que coordena a atividade dos seus serviços. Agradeço a atenção de todos e coloco à disposição. Ayrton Sandoval, senador da República, pelo MDB de São Paulo. Fazendo a verificação do quórum. Presente no plenário, vereador Ítalo. Passou a noite com o menino de embaraçado. Vereador Paulão Júnior, vereador Jeová Alves, vereadora Ralessa, vereador Léo, vereador Yuri, vereadora Nilda, vereadora Fativan, vereador Betinho da Mala, vereador Binho de Ambrosio e vereador Rogério Santiago. Lido o expediente, senhor presidente. Sim, desculpe, senhor presidente, com a falta justificada, a vereadora Vandilma está passando por procedimentos médicos. Lido o expediente, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Para a sessão de hoje temos apenas a vereadora professora Nilda inscrita para fazer usar a tribuna. Qual o convite para usar a tribuna? Bom dia a todos, senhor presidente da casa, amigos vereadores, amigos que estão aqui no plenário da Casa do Povo e internautas que nos acompanham na manhã de hoje em seus lares. Primeiramente, eu trago aqui uma notícia de grande relevância para todos os contribuintes do município de Parnamirim. Agradecendo primeiramente a Deus, como também a participação da população na audiência pública que nós realizamos nesta casa a respeito do IPTU de Parnamirim. E o Ministério Público, em uma das suas recomendações, que são muitas para a governabilidade atual, recomendou ao excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, Rosano Taveira da Cunha, e ao excelentíssimo secretário de Tributação, José Jacaúna, que adotem medidas urgentes e efetivas para que sejam suspensas as taxas de serviços diversos. Então, a partir de agora, nenhum contribuinte do município de Parnamirim pagará aquela taxa de R$ 3,00 pelo carnê que os contribuintes recebiam. Uma vitória da audiência pública da Casa Legislativa dessa nova legislatura. Também aquele carnê em relação à emissão dos alvarás, os contribuintes, que precisam deste alvará também não pagarão mais esta taxa. Isso mostra a importância das discussões na Casa Legislativa por parte de todos os edis desta casa, com o apoio das esferas competentes, nesse caso aqui, o Tribunal de Contas. A nossa audiência aconteceu no dia 13 de março e o Ministério Público recomendou à Prefeitura de Parnamirim no dia 16 de março. Está aqui a documentação. E a segunda pauta, também a respeito do IPTU, eu trago uma pergunta. Por que as empresas estão fugindo de Parnamirim? Na hora que as empresas fogem de Parnamirim, aumenta o quê? O desemprego. Não se tendo emprego, não se tem qualidade de vida. E eu trago aqui para a Casa Legislativa uma reflexão. Este ano entrou um projeto esse que dizia: concede incentivo fiscal nas condições que especifica e determina
outras providências. Esse projeto aqui, Casa Legislativa e internautas e quem nos acompanham aqui na Casa do Povo. O prefeito mandou para esta casa dizendo que o incentivo para empresas hoteleiras era de 5 anos. E o mandato da vereadora Nilda, em nome do povo de Parnamirim, colocou uma emenda. Emenda esta que nós ampliávamos para 10 anos. Foi vetado, não foi aprovado. Mas, para surpresa dos parnamirinenses, existe uma lei no município de Parnamirim, de número 93 de 2015, onde concede incentivo fiscal às empresas do segmento call center por 10 anos. E, além disso, fica reduzido 5% para 2% a alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza. E pode? Para esta empresa, Parnamirim, pode. Em seguida, para nossa surpresa, a governabilidade atual, na pessoa de Rosane Taveira, decretou, senhores vereadores, dizendo a esta Casa Legislativa que para ele esta casa não manda, quem manda é o Poder Executivo. Onde no decreto de número 5.922, de 16 de julho de 2018, diz o seguinte, Casa Legislativa e parnamirinenses: concede incentivos fiscais à empresa Teleperformance sobre tributos municipais. Ainda é o mais agravante. O prefeito decreta, fica concedido pelo prazo de 10 anos. Então, esse incentivo é por cara? Não é uma política tributária municipal? Pelo que eu estou aqui em mãos, não é. Quem está dizendo não é a professora Nilda, são as leis do município de Parnamirim e os decretos da governabilidade atual. Aí a governabilidade decretou incentivos para esta empresa e, além disso, no artigo 2º, o benefício sobre ISS retroage seus efeitos no mês de fevereiro de 2016 e pode retroagir diante do limite prudencial que está fazendo com que a população de Parnamirim pague um preço caríssimo em relação aos serviços que não existem no município. Será que pode? E eu acredito que essa casa tem o poder de derrubar este decreto como Casa Legislativa, porque é inadmissível os benefícios sobre SSI e ISS retroage seus efeitos no mês de fevereiro de 2016, enquanto o incentivo via IPTU passa a viger a partir de 1º de janeiro de 2019. Eu trago aqui esta reivindicação, eu diria até uma denúncia para a Casa Legislativa, que está tomando conhecimento na manhã de hoje, e os contribuintes do município de Parnamirim, que nós não podemos nos calar diante dessa falta de respeito da governabilidade atual com os cidadãos parnamirinenses. E para completar, Casa Legislativa, eu acho que estão pensando que em Parnamirim não existe pessoas competentes. Mas eu quero dizer aqui que existe. Por que será que o conselheiro do Conselho de Contribuintes do município de Parnamirim é o secretário Dinísia Floresta? Por quê? Por que será? Parnamirim não tem nenhum contribuinte à altura?
Atualmente é o secretário Dinísia Floresta, que faz parte do Conselho de Tributação do município da terceira maior cidade do Rio Grande do Norte. Agora, por quê? Nós sabemos, Casa Legislativa, os jetões. Parnamirim está existindo a farra dos jetões. E aí vai com jetões, está lá no portal da transparência. Quem está dizendo esta informação é o portal da transparência do município de Parnamirim. Mas aí achou pouco. Um outro membro do Conselho de Tributação do município de Parnamirim, Casa Legislativa, internautas e quem nos acompanha na manhã de hoje, é um senhor, não vou dizer o nome, mas está no portal, secretário do município de São José. Por que será? Por quê? E Parnamirim, os nossos contribuintes, os nossos cidadãos, não são contemplados? Por que será? É algo que me traz aqui uma observação. E dentre outra também, que faz parte do conselho, que também não pertence a Parnamirim, também de São José de Mimpimbu, recebendo os seus jetões. E, para finalizarmos, mas antes eu vou passar aqui a parte para Gustavo, que me pediu, eu passo a parte para o vereador Gustavo. Não, só bem rapidinho, vereadora, que esse assunto está sendo até bastante discutido pela população de Parnamirim. Só em a questão dos incentivos fiscais, a questão do projeto, que a gente até discutiu muito na época, né, vereadora, sobre o projeto, dizer que o incentivo fiscal é 5 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos. Então são 10 anos de incentivo. E que pelo que eu estou vendo, vereadora, infelizmente, o ano que a gente perdeu o nosso parque industrial, que foi tão difícil conquistar, que hoje é até conhecido o bairro pelo parque industrial, a gente perdeu no período do ano de 2001 para frente, aonde então o prefeito da época, Agnello Alves, acabou com todos os incentivos que tinha para Parnamirim, e a gente perdeu praticamente o parque industrial todo para a cidade de Macaíba. E estamos aqui recuperando, até o vereador Rogério, que é secretário da pasta que era na época, várias empresas vindo para a cidade de Parnamirim. E esse incentivo, vejo, na minha opinião, que está vindo aí incentivos de empresa, está vindo empresas novas para Parnamirim, que vai gerar, que temos que recuperar, até o próprio Estado tem também que mudar para recuperar, que a gente está para perder também uma grande empresa no Estado, que é a Guararapes, que recebeu, se eu não me engano, uma proposta muito grande do Estado de Mato Grosso, do Maranhão, para levar a questão da Guararapes. E também só para ajudar a Vossa Excelência, a questão do jovem Gustavo, que é secretário lá do secretário Dinísia Floresta. Ele é um cidadão parnamirinense, morador aqui de Parnamirim, contribuinte com a cidade de Parnamirim, então pode sim fazer parte do conselho, secretário. E onde ele também, conheço o jovem Gustavo, todo mundo aqui conhece, que é filho do Dr. Galdino, que é grande na parte de tributação. Então não vejo, assim, na minha opinião, durante efeito de lei, por ele ser secretário, mas ele poder ajudar, por voltar a dizer, ele é morador da cidade de Parnamirim e contribuinte aqui da cidade de Parnamirim, aqui de Parnamirim, só para contribuir com a informação de Vossa Excelência. Obrigado pela parte. De nada, eu que agradeço a contribuição, mas dizendo que, em relação às determinações que nós estamos acompanhando, ele não poderia, tendo em vista que ele é secretário, já tem uma determinação por meio do Ministério Público. E quando você fala, eu não estou aqui questionando a competência do Gustavo, que a gente conhece a competência, a responsabilidade, secretário lá. Certo? Não é o Gustavo aqui. Eu estou questionando a questão, já que ele está lá como secretário, Dinísia Floresta, nós temos outros contribuintes que com certeza têm a mesma competência e a mesma responsabilidade, porém não estão dando oportunidades.
E em relação aos 10 anos, realmente, é 5 anos, prorrogável por mais 5. Mas esta outra lei são 10 anos, renovável por mais 10 anos. Então, a política tributária, ela tem que ser algo que não seja de acordo com vínculos políticos partidários, e sim por uma política tributária onde dê sustentabilidade ao município no que se refere aos empregos, a ampliação de empregos. Então, tem que ter uma política com impessoalidade. E a gente percebe, diante de esta lei e outras que tem no município de Parnamirim, que não existe esta impessoalidade. Os incentivos, eles estão acontecendo de acordo com o vínculo de amizades, com o vínculo político, e isso acaba a política tributária do município de Parnamirim. E esta casa, muito em breve, estará realizando uma audiência pública para estarmos discutindo a questão da renovação do Código Tributário do município de Parnamirim, que vem se arrastando desde 1997. Então, ele está o quê? Ultrapassado. E é algo que os contribuintes pedem. E eu finalizo dizendo algo que se faz necessário no município de Parnamirim. Acorda, Parnamirim. Fiscaliza Parnamirim. Esta acorda e fiscaliza Parnamirim é em prol dos cidadãos que precisam dos serviços públicos humanizados em nosso município. Muito obrigada. Como não tem nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em única discussão e única votação. Redação final 044/2018. Oriunda do projeto de lei 108/2017, dispõe sobre o registro do número de série da bicicleta no documento oficial emitido ao consumidor. Autor, vereador Ítalo. Em discussão, redação final. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 045/2018. Oriunda do projeto de lei 08/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e escolas públicas e privados, instituições congêneres e notificarem quase que não sai ocorrências de uso de abuso de alcoolismo ou entorpecentes por crianças e adolescentes. Autor, Poder Legislativo Municipal, Cátia Carvalho. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Redação final aprovada. Redação final 064/2018. Oriundo do projeto de lei 09/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos servidores municipais da saúde de informar ao Conselho Municipal de Idoso casos de violência contra idoso. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Redação final aprovada. Em primeira discussão e em primeira votação. Projeto de leis complementares. Projeto de lei complementar 07/2018. Modifica e acrescenta o dispositivo na Lei Complementar 095, 16 de abril de 2015. Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Em discussão.
Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma discussão a respeito do projeto. Pois não, vereadora. É o projeto 7 de 2018, que modifica e acrescenta o dispositivo da Lei Complementar 95, de 16 de abril de 2015. É o projeto, vereadora, que nós discutimos sobre ele ontem. Ok. Lá da CPL, aqui da Câmara Municipal de Parnamirim. Certo. Assim, em relação a esse projeto, eu não sou contra, mas é a questão da criação, né, do cargo de pregoeira, mesmo porque existe a lei. Não está criando, está desvinculando. Existe a lei que existe a presidente da comissão e pregoeira. A gente está desvinculando a presidência da pregoeira. A pregoeira é separada. O projeto já existe. Certo, mas aqui, esse daqui está relacionado porque antes, na lei anterior, a 95, ela diz o quê? Existe a comissão permanente de licitação. E agora, a partir de agora, no seu artigo 5º, continua a comissão permanente de licitação. Isso. E a comissão em relação licitação, modalidade pregão. Pregão tá presencial e eletrônico. A Câmara já faz isso há mais de um ano. Certo, mas a Só lei... que é feita exclusivamente pela pregoeira e presidente. Agora está tendo a presidente e a pregoeira separada. Mas certo. Na mesma lei, porque já tem lá. A lei diz que lá a presidente da comissão de licitação, a CPL, é feita com a presidente e pregoeira, certo? E mais 2 membros titulares e 2 membros suplentes. Apenas está separando a presidente com a comissão e a pregoeira segue na mesma lei como artigo. Certo. Já existe. Certo, mas na lei anterior era relacionado... Acrescenta apenas uma remuneração de R$ 1.500 para a presidência. Eu estou da no primeiro pregoeira. projeto. Deixa eu só concluir aqui o primeiro projeto. Sim. Esse primeiro projeto, ele está relacionado a esta lei aqui, que é a estruturação da Câmara Municipal de Parnamirim, que é a 95, está aqui certo. A lei. Então, ela traz a Comissão Permanente de Licitação. Está isso. Aqui. E esta nova lei, que eu não sou contra, ela acrescenta, eu estou só trazendo a discussão, ela acrescenta... Fica o que já está, Comissão Permanente de Licitação e na lei que está entrando hoje, licitação, modalidade, pregão. Ok. Lá no final da lei, no parágrafo 3º, no inciso 9º, aí está escrito: a função de pregoeiro será exercida por um membro titular e um respectivo suplente, dos quais serão exercidos exclusivamente por servidores efetivos, certo? Podendo, na sua ausência, serem substituídos por cargos comissionados. Aí eu fiz uma ressalva, mas eu não vi o novo projeto que eu solicitei, mas não recebi. Inciso 9º. Pronto. A função de pregoeiro será exercida por um membro titular e um respectivo suplente, dos quais serão exercidos exclusivamente por servidores efetivos. Está aqui na lei. Aí encerrou, tá a lei. Certo, porque a gente tinha combinado não, você viu essa questão dessa alteração. Isso. Que deveria ser por efetivo. A mudança foi feita. Na ausência de um efetivo, só aí outro sim efetivo poderia ser um outro efetivo. Então, segundo... Não comissionado. E não comissionado. Exatamente, é o que está na lei agora. Outra observação que eu gostaria que ficasse registrada é o seguinte: na modalidade de pregão, lá no parágrafo 10º, na modalidade de pregão, a responsabilidade pelos atos é exclusiva de um único agente. Aí, no caso, a gente colocou o nome de que deveria ser, porque a palavra agente ficaria solto, pregoeiro, decidindo de forma unipessoal as questões que lhe são postas no decorrer do procedimento. Eu gostaria Parágrafo 10º.
Na modalidade de pregão, responsabilidade pelos atos exclusiva de um único agente, pregoeiro, decidindo e formando unipessoal as questões que lhe são postas no decorrer do procedimento. Obrigada. É o que está na lei. Feito as alterações. Obrigada, senhor presidente. Em discussão o projeto. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei complementar 08/2018 altera e acrescenta dispositivo na lei complementar 089 de 29 de dezembro de 2014. Autor Poder Legislativo, mesa diretora, se refere ao mesmo projeto. Em relação a esse projeto que está entrando hoje na casa, altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar 89, de 29 de dezembro de 2014. Eu faço aqui algumas ressalvas em relação ao projeto. A de 89, de 29 de dezembro de 2014, traz no artigo 1º, que é um projeto que a gente vai votar agora, dizendo que fica instituída, a partir de 1º de janeiro de 2015, uma gratificação mensal por servidor componente da Comissão Permanente de Licitação, que já existia na Lei de Estruturação da Câmara Municipal de Parnamirim, e licitação na modalidade pregão da Câmara Municipal de Parnamirim nos seguintes termos. Qual é a ressalva que eu faço? A lei de 2014, ela dizia, fica instituído a partir de janeiro de 2015, porque a lei entrou em 2014. E a gratificação, ela era para a Comissão Permanente de Licitação. Então, ou era um ou era o outro. A lei que entra hoje está dizendo o quê? Fica instituída a partir de 1º de janeiro de 2015, uma gratificação mensal para o servidor componente da Comissão Permanente de Licitação então são as duas. Licitação na modalidade pregão da Câmara Municipal de Parnamirim. Por que nos chama a atenção? Porque isso aí, esse artigo abre precedentes e pode ocasionar a questão de um cidadão recorrer pelos seus direitos pecuniários com efeitos retroativos. Por quê? Porque a lei anterior, que é a Lei 89/2014, ela entrava em vigor, fica instituída a partir de 1º de janeiro de 2015. Seria para a comissão de licitação. E agora ficaria o quê? Ficou o mesmo texto que está na lei anterior, porém está dizendo que fica instituída a partir de 1º de janeiro de 2015 uma gratificação mensal por servidor componente da Comissão Permanente de Licitação e licitação na modalidade pregão, que foi criada hoje. Foi ampliada hoje esse acréscimo na Lei de Reestruturação da Câmara e ela está inserida aqui. Então, eu gostaria que ficasse a observação, que fica instituído a partir de janeiro de 2017, que foi o momento que o presidente... Esse artigo foi tirado. Foi tirado? Foi tirado da lei, aqui está no artigo 8 da lei, está dizendo assim, esta lei somente entra em efeitos financeiros a partir da data de sua publicação. Mas foi retirado Foi porque retirado. eu não Tá aqui, recebi a devolutiva. Está aqui, professor. E os assessores de Vossa Excelência pegou esse projeto hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, lá no processo legislativo. Está de posse o gabinete de Vossa Excelência. O projeto que está vindo na casa. Mas não tem problema, é um momento de discussão, então eu acho que é interessante, é a casa do povo, é a casa das discussões, é a casa dos debates.
Com e certeza. que os erros eles sejam construtivos, Com né? certeza. Então, não foi erro, é um alerta, é um diálogo, mesmo porque eu vi esta observação. Agradeço o senhor presidente Irani Guedes, que nós estivemos dialogando e realmente foram feitas as alterações em prol dos serviços públicos da Câmara Municipal. Eu lhe agradeço e E como que no artigo não anterior, recebi a como Nilda, devolutiva, por isso eu estou... vereadora Nilda, como eu falei questionando. ontem para Vossa Excelência, mesmo sem ter tirado o artigo não retroagia nenhum pagamento. Porque a portaria dada pelo presidente, dizendo quem é os membros da comissão, a partir daquela data que aqueles membros eles faz jus a qualquer tipo de gratificação. Então, não retroage a nenhum mês e nem a um ano, não. Era a partir desta data. Mas a gente tirou, como Vossa Excelência falou, para não ter nenhuma discussão de nenhum funcionário, porque é só o funcionário efetivo, posteriormente, né, que venha assumir este cargo. Né? Certo, obrigada, senhor presidente. De nada, professora Nilda. Em discussão o projeto. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Em primeira votação. Em segunda discussão e em segunda votação, projeto de lei 0115/2017 institui no calendário oficial do município a semana de acompanhamento psicológico em combate à depressão, suicídio, preconceito e violência nas escolas públicas e comunidades próximas e da outras providências. Autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Em segunda discussão. Em segunda votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei 067/2018. Dispõe sobre a implantação do selo idoso saudável, SIS, a ser concedido a entidades e empresas que contribuam com a política pública voltada ao idoso e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ito de Brito Siqueira. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão e única votação, requerimento legislativo 073/2018, requer a realização de sessão solene a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, às 19 horas. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Isso aqui é dos alunos, né? Para as escolas. Em discussão. Aluno nota 10. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não tem nenhuma matéria a deliberar, dou por encerrada a sessão, convidando outra para segunda-feira às 10 horas. Agradecer aqui no plenário ao presidente da CDL, nosso amigo Bira Rocha. Bom dia.